Fernando Capu. Mundo pequeno, 12 horas 10 minutos, para muita honra nossa, eu tenho aqui no estúdio a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia, ela acompanhada da assessora Ana Marta, e a doutora Silvia Isabelle Teixeira, que é de uma cidade que eu gosto muito, Natal, no Rio Grande do Norte, lindíssima, queridíssima e muito agradável, uma cidade de Natal. Boa tarde, doutora, bom tê-la aqui no programa. Boa tarde, obrigada. Eu queria saber da senhora o seguinte, essa sua área de trabalho, dá muito trabalho, evidentemente, mas o que é que existe de aceitação, como é que essa área jurídica avança em relação a preconceitos? Existem preconceitos de todas as linhas de pensamento, como é que a senhora aprecia isso? Bem, a gente tem muitas lides ainda em trâmite aqui na Justiça do Trabalho, na Justiça Nossa Baiana, tratando de preconceito, de discriminação no ambiente de trabalho. E o empregado não pode perder de vista que ele, a partir do momento que ele passa essa condição de empregado, ele se vincula à relação de emprego, ele continua cidadão e esses direitos de cidadania dele são observados, devem ser observados pelo empregador. Então, direitos como igualdade, como intimidade, como privacidade, ser tratado de forma igual, a ter liberdade religiosa, liberdade de pensamento, todos esses direitos são observados. Perfeito, perfeito. E o que é que existe de avanço nessa área, doutora Silvia Isabelle Teixeira, diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia? Bem, nós temos órgão, que é a Lei 9.029 de 95, que trata sobre discriminação das mais diversas formas, mas nós temos também uma Constituição muito avançada. A nossa Constituição brasileira de 88, ela é uma norma extremamente avançada. Infelizmente, assim, a gente tem que lembrar disso de vez em quando, porque às vezes a gente se esquece que ela pode ser utilizada dentro dessa relação de emprego. E lá está dizendo que todos os cidadãos, dentre eles o cidadão trabalhador, tem direito a todos esses outros direitos que o cidadão comum, como esse que eu falei agora há pouco. Intimidade, privacidade, liberdade nas suas mais diversas nuances. Perfeito. Há quanto tempo a senhora vive em Salvador? 6 anos. Gostou daqui também? Gostei. Já optei há muito tempo por ficar aqui. São duas belas capitais nordestinas, Salvador e Natal. Essa questão de revista íntima que cria constrangimento muito grande nas pessoas. A senhora, eu tenho aqui a nossa produção do espaço, que recentemente a senhora julgou uma causa que envolvia uma trabalhadora aqui de Salvador, obrigada a passar pelo constrangimento de fazer revista íntima diariamente da empresa em que trabalhava. Esse tipo de lide existe em todos os lugares do Brasil, não é propriamente só aqui em Salvador. Eu e outros colegas de outros regionais também julgaram no mesmo sentido. A gente observa no nosso cotidiano de trabalho, existem 2 tipos de revista. A revista nos pertences e a revista íntima, por assim dizer. Nos pertences, como o próprio nome diz, é aquela revista feita na propriedade do empregado, ou seja, em sacolas, em bolsas, em mochilas e tudo mais. O empregado ele pode abrir ou simplesmente ele pode ser revistado por um segurança, que é o que normalmente a gente observa. Sim. E tem também a revista íntima, que no meu ponto de vista ela é ainda mais danosa do que a revista nos pertence, porque ela é mais aviltante, ela invade ainda mais a intimidade, não só a privacidade, mas ela invade a intimidade do trabalhador. Sem dúvida. Então, há casos onde as pessoas são obrigadas pelo empregador a ficarem de roupa de peça íntima, para serem observados por outras pessoas que representam o empregador. Terrível, Há caso, eu estava falando com a nossa assessora aqui, Ana Marta, de manhã, eu vi um processo uma vez onde o empregado, ele era obrigado, todos os empregados e empregadas, né, eram obrigados a ficarem eram obrigados a ficar, aliás, com uma roupa transparente no ambiente de trabalho, para que fosse observado se eles estavam ali usurpando alguma coisa da empresa ou não. Aqui na Bahia? Não foi aqui na Bahia. Não foi aqui na Bahia, mas isso é somente para ilustrar que entendo. Esse problema é um problema, infelizmente, nacional, quiçá do mundo, né? Quiçá do mundo, não sei. E é sobre isso exatamente que nós iremos falar semana que vem. Por favor, nós vamos nos reunir, vamos fazer um congresso, nosso Comate, né? Nós fazemos isso anualmente. E o tema central do congresso, esse ano, é justamente
direitos laborais inespecíficos, ou seja, direitos do cidadão que são observados na relação de empresa, tais quais esse que a gente acabou de falar. Muito importante esse tipo de tema trazido. E qual que deve ser a postura da pessoa que passa por isso, na medida em que ele se diga assim, bom, isso eu estou sendo violentado. O violentado não é só em ato de invasão física específica, porque, por exemplo, uma pessoa que vai revistar que preparo tem, em que condição faz, que humilhação a pessoa não faz e que dado psicológico traz essa pessoa que passa por esse processo. Então, alguém que se julgue prejudicado, o que é que deve fazer? Bem, primeiro a gente não pode perder de vista, Fernando, que a primeira informação que eu poderia dar para o ouvinte é o seguinte: isso não é normal. Não é normal, porque a gente tende a pensar, e uma vez eu estava fazendo instrução, onde a proposta, seja representante da empresa, eu perguntei a ela se existia as pertences, e ela disse, aqui no shopping, todo mundo faz, isso é normal. Ou seja, ela na condição de empregada, já não tinha mais autoestima, a ponto de achar que aquilo dali era uma submetida ao processo. Já estava completamente adequada, ela já tinha se inserido completamente, ela tinha... Ela começou a achar que aquilo era normal, mas não é, isso é uma anomalia, isso é uma anormalidade social. É uma distorção. É uma distorção completa, porque ao revés disso, a gente tem que pensar que o empregador ele não tem esse poder, o poder dele não vai, o direito de propriedade dele, o direito à livre iniciativa, enquanto direito fundamental, ele não chega a condição de aviltar, de invadir a esfera de intimidade e privacidade do cidadão trabalhador. Verdade. Então, a partir do momento que esse empregado se sentir invadido na sua intimidade, na sua privacidade, se ele estiver passando por revista, se ele estiver sendo discriminado, ele pode. Se ele não quiser se identificar e quiser denunciar, digamos isso, ele pode ir aqui no Corredor da Vitória, logo no começo, procurar a Procuradoria do Trabalho. Lá tem vários procuradores que vão ouvi-lo certamente e que também vão ingressar com ação sem dar nome. Sim. Ou ele pode procurar o seu respectivo sindicato, ou ele pode ir aqui também na Avenida 7 procurar a Superintendência Regional do Trabalho, também é possível. É mantido o sigilo. É mantido o sigilo. Isso é importante. Agora, se ele quiser, se ele desejar se identificar, ele pode procurar um advogado de sua confiança, ou até hoje procurar a Justiça do Trabalho, que tem juiz postulado, ou seja, ele não precisa de advogado. Mas é bom que se procure, porque o advogado ele é mais técnico, ele pode capitular melhor, ele pode organizar melhor uma petição. Então, ele pode também procurar um advogado, e o advogado ele pode ingressar com uma ação pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, para que ele, empregado, tenha garantido os seus direitos trabalhistas. Muito bem. O que é muito importante para o ouvinte saber, eu acho que nesse momento, ele não pode assinar as famigeradas cartas de demissão, porque tem muitos empregadores que, ao mesmo tempo que revistam, que invadem essa esfera de privacidade e intimidade do cidadão, ele também obriga praticamente o empregado a pedir demissão. Ele não pode pedir demissão, fazer aquele jeitinho, aquele acordinho, nada disso. Ele vai estar abrindo mão do seu direito trabalhista. Isso não pode acontecer. Essa carta pode ser usada em seu desfavor, ou seja, contra o empregado depois. Entendido. Muita atenção, bem trazido pela doutora Silvia Isabelle Teixeira, diretora da Associação dos Magistrados de Justiça do Trabalho da Bahia, a Matra 5. Esse detalhe, às vezes o constrangimento é tão grande que a pessoa diz assim, não aguento mais isso, vou pedir para sair. E aí está fazendo o jogo de quem próprio constrange e violenta a própria relação de trabalho. O caminho correto é realmente procurar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Muito bom. E isso eu frisei porque é muito comum. É muito comum na justiça. A gente encontra muitas cartas de demissões e a gente começa a fazer a instrução. E o empregado, no mais das vezes, ele não tem como comprovar que ele foi obrigado, ele foi coagido a fazer aquilo dali, porque a prova é dele. Excelente alerta da senhora. Vamos para a linha 2. A fila vai andar, que tem ouvinte a participar do programa. Eu falo com o Wilson, está no bairro do Cabula e fala com a gente pela primeira vez. Wilson, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É o seguinte, a dúvida que tenho é porque eu trabalho em uma escola, professor de línguas já há mais de 2 anos nessa escola. E não tenho, essa escola nunca assinou nada comigo, nem um contrato simples, e fica prometendo que vai assinar minha carteira sempre no semestre que vem, Aí eu queria saber o que eu posso fazer nesse caso.
E, no caso, se eu pedisse demissão, o que eu perderia, o que eu ganharia, como é que eu posso, e podia também, será que eu podia entrar na justiça contra essa escola e continuar trabalhando, e o que aconteceria nesse caso? Aguarde aí, vamos saudar o Wilson, que fala com a gente pela primeira vez, e o árbitro do programa. Parabéns. Seja bem-vindo e ligue sempre. A doutora Silvia Isabelle vai falar contigo. Wilson, boa tarde. Olha só, a empresa já começa a agir de forma errada quando ela não assina a carteira de trabalho. Se você trabalha para essa escola de línguas, eu já estive na mesma situação, porque eu comecei a trabalhar com 17 anos e já estive também desse lado. Também não assinaram a minha carteira de trabalho, parece que a história se repete. E olha que nem foi aqui. Então, o que eu poderia lhe dar de conselho é, junte a documentação que você tiver, junte as testemunhas que estiverem à sua disposição, porque possivelmente você irá precisar disso. Mas o que é mais importante que você saiba nesse momento é que a carteira de trabalho é um bem do trabalhador. Claro. Você não pode abrir mão de maneira nenhuma. Então, o primeiro acordo que você tem que fazer com a empresa é em relação a isso. Pedir demissão. Eu realmente não aconselharia. Eu aconselharia que procurasse um advogado para que ele ingressasse com a ação pedindo primeiro o reconhecimento do vínculo e na mesma petição ele vai fazer isso, logicamente, pedindo todas as verbas de acorrer esse contrato de emprego. Agora, ele perguntou se ele pode ingressar com a ação e ainda continuar na empresa. Deve, na verdade. O fato de ele ingressar com a ação, ele tem direito de ação, como a gente chama, que é um direito fundamental previsto na Constituição, artigo 35, inciso 35 do artigo 5º lá da Constituição. Então, ele tem direito a ingressar na justiça, sim. E muito pelo contrário, ele tem direito ainda de se manter no contrato de emprego, porque esse tipo de despedida é uma despedida que a gente chama discriminatória. Muito bem, muito clara, doutora Silvia Isabelle Teixeira, diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia, que atende agora na linha 3, Roberta Carla. Boa tarde, Roberta. Boa tarde. Tudo bem? Olha, eu tentei tanto com você antes da ida, só que não consegui. Viu? Eu posso fazer uma pergunta? Eu estou dando risada com aquele cara, Laureano Jorge. Ele disse um negócio tão engraçado. Eu gostaria, doutora, você sabe quem é essa intérprete? Gaga? Será que é aquela cantora? Lady Gaga? Não, é uma personagem que existe aí no mundo radiofônico. Menina, eu dei tanta risada, você nem queira saber, viu? Tá bom. Ô, doutora, eu gostaria de saber por que esse nome de minha empregada. Pois tá, quer dizer que só as domésticas que são empregadas e os outros são o quê? Desocupados, então? Não daria para mudar esse termo, não é? Todo mundo, minha empregada, minha aqui. Gente, que falta de raciocínio, viu? Um beijo, doutora, um abração para você. Um abraço. Roberta é empregada doméstica? Eu não sei. Bem, se ela for empregada doméstica, vamos responder também para as domésticas, né? Que hoje alçaram a condição de... Roberta não é. Ela é um ouvinte nossa, mas ela trafega por diversas áreas. Esse minha empregada. Na verdade, somos todos, né? Eu não, porque eu sou servidora pública, mas eu já fui empregada e me orgulhava muito disso. Eu sou numa faculdade de ensino, sou empregada. Não, pois é, eu já fui também na faculdade particular. Então, somos empregados da rádio. Não é aviltante de maneira nenhuma não ser chamado de empregado. Se uma pessoa lhe chama de minha empregada, isso não tem problema algum. Eu acho até que é discriminatória a expressão que se usa, os eufemismos que são utilizados pelas empresas para não se chamar o empregado de real empregado. É colaborador, é prestador de serviço, quando na verdade tem que pagar todas as verbas isso na carteira. Isso aí é o que importa. Respeite, exatamente. Não use a expressão pejorativamente ou ofensivamente. Eu concordo, permita, a senhora é mais preparada do que eu nessa área. Minha área é rádio e é economia. Mas eu sempre achei isso, as pessoas que tomam isso como ofensa. Eu sou empregado, quem trabalha na rádio é empregado da rádio, quem trabalha na universidade particular é empregado da rádio. Quem trabalha em serviço público é servidor público. Meus filhos são servidores públicos, inclusive na área da senhora. Pois é, então assim, a gente vive a época do politicamente correto, né? Sim. E eu digo muito também isso em audiência, as pessoas querem ser chamadas de outras coisas, mas não querem ser chamadas de empregadas, as mulheres principalmente, tem muitas, né, empregadas domésticas. As secretárias às vezes não querem assinar carteira de trabalho porque vai sujar, entre aspas, a carteira de trabalho. Empregadas domésticas, orgulhem-se do que vocês conseguiram até agora, porque foi um grande avanço e já chegou tarde. É isso mesmo. É a doutora Silvia Isabelle Teixeira, diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia, AMATRA 5,
acompanhada da assessora Ana Marta, aqui no estúdio da Excelsior. Nós temos mais 5 minutos com a doutora, mas tem esse intervalo comercial que o Zezito já sinalizou pra gente, e eu volto daqui a pouco com vocês. Parabéns, Neto. Você merece mesmo chegar onde chegou, rapaz. Humilde, competente, trabalhador. Tá vendo aí? Não é à toa que agora Neto é líder na nossa cidade. No ramo de pressão, plotagem, a liderança é da Copplot, rapaz. O que você tá pensando porque agora o Copplot é líder? Ele vai parar de retar? Esse dia cheguei lá, o bicho tava virado na zorra. Ele aí largou. Quebra! Joga os preços tudo lá embaixo. Eu aí pensei, será que ele pergunta, espelho meu, existe alguém mais retado do que eu? Copplot 3341-2443. Existe uma máquina que foi feita sob medida para encarar qualquer estrada. Com mais de 4.000 peças interligadas em conexão perfeita. Trabalhando em conjunto com respostas rápidas e precisas. Na aceleração, frenagem e retomadas. Se você vai dirigir, use o motor mais eficiente já inventado. O seu cérebro. Dirija com responsabilidade. Uma campanha da Via Bahia. Grandes promoções na Desbate. Capa para travesseiro 100% poliéster, 1,99. Toalha de banho, 9,90. Voal liso com 2,80 de largura, 100% poliéster, R$6. Percal Sofia, 100% poliéster com 2,40 de largura, 5,50. Toalha de rosto, 6,90. Desbate, Avenida 7, Comércio Pituba e também em Vilas do Atlântico. Telefone 3082-2800. Vai que essa força insinuante, vai que essa força é gigante, vai, insinuante eu posso com você. Vai que amanhã na Insinuante tem Samsung Galaxy 2 chips tela de 4 por R$10 de R$79,90 sem juros. Ah, peraí, para a música, vai. É smartphone Galaxy 2 chips por R$10 de R$79,90 sem juros. Isso é que é força, hein? Vai! Vai com essa força insinuante, vai. A ZAB é uma marca de produtos de limpeza que há 26 anos cuida da sua casa. É famosa pelo Gel Pinho, o produto que toda dona de casa confia para a limpeza de pisos e paredes e deixa sempre aquele perfume agradável de limpeza. Fale já com a patroa. O Gel Pinho é o original e não pode faltar na limpeza pesada da sua casa. ZAB, limpa de verdade. Experimente. Você encontra na Cesta do Povo. É da cesta que o povo gosta. Estamos aqui nesta casa onde o bandido está escondido. Na minha casa? Olha, a gente tem prova. Caixa d'água sem tampa, garrafa velha com água e lixeira aberta. O mosquito da dengue pode estar em qualquer lugar. Ai, meu Deus! O vilão mais procurado de Salvador pode estar escondido em sua casa. Não deixe água parada, feche o lixo, tampe a caixa d'água e coloque areia nos pratos de planta. Faça a sua parte. Não dê abrigo ao mosquito da dengue. Denúncias 160. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Vamos fechando o nosso programa ao tempo que agradecemos a juíza doutora Silvia Isabelle Teixeira, diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia, a Matra 5, acompanhada por sua assessora Ana Marta. E eu queria saber, a senhora quer deixar alguma coisa no ar? A senhora disse que vai ter uma reunião agora, vai ter um encontro, não é? Um congresso? Semana que vem o nosso congresso. O congresso, vamos chamar aqui que muita gente pode... Dias 5 e 6 agora, próxima semana, no Hotel Matiz, ali no Costa Azul. Sim. Queria convidar os advogados, os servidores da Justiça do Trabalho, os estudantes de Direito, principalmente, para irem formando já uma convicção e ajudarem a gente na discussão desses direitos, esses direitos do cidadão que devem ser observados no ambiente de trabalho. Conte com a gente, quem quiser participar. Alguma informação também pode acessar o site da Anamatra, né, anamatra5.org.br, que lá vai se informar melhor. Então, anamatra5.org. Amatra5.org.br. Amatra, desculpe, juntei Anamatra com a coisa de que é idoso mesmo. É amatra5.org.br. Isso. Qualquer dúvida, Google Amatra 5 e tem lá tudo que é detalhe. Ou digita direitos laborais inespecíficos, que tem, porque já saiu no Jus Brasil várias vezes. Então... O pessoal vai ficar ligando pra gente, doutora Silvia. Que bom. E é sempre no programa, liga no meu celular e tudo.
paga para participar? Existe uma inscrição? Existe Como que inscrição, existe inscrição, mas estudante tem desconto, servidor do tribunal tem desconto. Pronto. Então o preço está bastante baixo em relação aos outros. Pronto. E temos convidados muito especiais. Pode ficar à vontade para falar sobre isso, pode ficar à vontade. Grandes pesquisadores de direito que pesquisam realmente no cenário nacional. É bem interessante. Bom, eu acho muito importante. Serão ótimas. Muito importante, a senhora está que nem o pessoal da Globo, é mais uma campanha de audiência, o pessoal não para de ligar. Fazem o da senhora depois desse. Só. Data vende. Permita aqui. Eu vou com o Antônio, que está na linha 3, está no bairro de Pirajá. Antônio, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Diga lá. Eu queria informação da juíza do trabalho. Doutora Silvia. O motivo de nós passar, desde 2009, que eu vou ter uma questão de trabalho, e a empresa só recorrendo, tem um documento aqui que eu estou procurando, eu li direito, né? E a empresa está recorrendo, e nunca paga. Diga aí, doutor, quer perguntar alguma coisa? Antônio, olha só, pelo que eu entendi, você já ingressou com uma ação e agora está na fase de recurso. Olha só, tudo na vida tem um tempo. Na verdade, para parir uma criança, você espera meses, para cozinhar uma comida, você espera até que ela esteja suficientemente cozida para poder comer e tudo mais. Então, assim, isso só para exemplificar como tudo na vida tem um tempo. As coisas não acontecem de forma prematura. Não. E o processo, ele também segue um tempo. Então, é o preço que a gente paga para viver um Estado democrático e de direito, principalmente. Então, todos nós pagamos esse preço. Se a gente vivesse ainda na época da ditadura, o ditador chegava lá e dizia, não, você vai ter que pagar e pronto. Mas não, a outra parte tem direito a se defender e tudo que ela disser também será analisado. Assim como a parte do reclamante também, que no caso de Antônio, né, provavelmente disse isso também na ação dele. Então, se nunca paga, um dia vai pagar. Um dia vai pagar. E esse dia brevemente chegará. Nós, Justiça do Trabalho, trabalhamos muito para isso. Trabalhamos cotidianamente para que uma prestação boa seja feita. E hoje em dia, ainda mais, que hoje em dia o processo é eletrônico, né? Estamos às portas do processo judicial eletrônico e hoje o processo é mais rápido ainda. Então, se não pagou ainda, é porque não chegou no tempo certo de pagar. Mas quando chegar, provavelmente pagará. Perfeito. Uma alegria tê-la aqui no programa, esperamos mais outras vezes tratar de um tema que é relevante, que é importante, mas eu também parabenizo a todos vocês que fazem parte da área jurídica. Sou suspeito por laços familiares, mas acho que é esse o Brasil que a gente lutou tanto para construir. A doutora falou certíssimo, de 64 a 85 nós vivemos um regime de exceção. Esse é um Brasil democrático que tem que fazer seus ajustes. Mas hoje em dia pode se tratar disso abertamente. Uma doutora, uma juíza vem a um programa de rádio, se presta a isso, outros colegas seus também, e criam essa interatividade com a ideia do programa, a orientação da alta direção da emissora e do próprio chefe da equipe aqui, o Mário Freitas, é essa: criar um despertar no público. Olha, eu posso chegar e procurar saber isso de mim. E a senhora sabe, a Ana também, todos os nossos amigos, o brasileiro simples, o nordestino, como todos nós, muitas vezes diante da justiça, ele se inibe e se submete, diz assim, não dá, não posso nem fazer uma pergunta, imagine. Eu sei disso, que a origem da gente também é muito simples. Então, muitas vezes diante de um médico, diante de um juiz, diante do advogado, o próprio brasileirinho simples, brasileirinho com maior carinho, ele se apaga e se submete e até perde os seus direitos, não perder a razão, que ele não perderá, mas os seus direitos. Então, sou muito grato e parabenizo a todos vocês. A senhora especificamente. Obrigada, Fernando, pela oportunidade, obrigada, rádio. E estou à disposição. No dia que quiserem, virei novamente para prestar maiores esclarecimentos. Muito bem, encantado. Doutora Silvia Isabelle Teixeira, diretora da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Bahia, Amatra 5. Estamos aqui nesta casa onde o bandido está escondido. Na minha casa? Olha, a gente tem prova. Caixa d'água sem tampa, garrafa velha com água e lixeira aberta. O mosquito da dengue pode estar em qualquer lugar. Ai, meu Deus! O vilão mais procurado de Salvador pode estar escondido em sua casa. Tire a água parada, feche os sacos de lixo, tampe a caixa d'água e coloque areia nos pratos de planta. Faça a sua parte. Não dê abrigo ao mosquito da dengue. Denúncias 160. Secretaria da Saúde, Prefeitura de Salvador, primeira capital do Brasil. Alô? Alô? É da caminhonete?
Camila Hairstylist? Isso. Eu queria marcar uma hora. Pode ser semana que vem? É que agora eu tô correndo atrás da folha de pagamento do salão. Oi?